Olá, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre modulação sensorial para clarear e você entender o que é a modulação sensorial, o que nós vamos observar na criança, os impactos dela não tá muito bem lá no cérebro, pode causar, tá? Hoje a gente não vai falar de tratamento, a gente vai falar mais de como avaliar isso e entender a modulação. Eu sou Bárbara Moura, sou terapeuta ocupacional, especialista em saúde da criança e tenho aprofundado meus estudos em alimentação infantil. E aí, vão chegando, bem-vindo todo mundo que está chegando. Eu estava fazendo aqui uma apresentação aqui que eu gravo essa aula para colocar lá no YouTube. Eu sei que esse horário, né, muita gente ainda está atendendo e tudo, tem gente que está no meio do caminho, bota o celular lá, não precisa ficar olhando para minha cara não. O Iranice, não precisa ficar olhando para minha cara não, é só, como é que fala? Me escutar. Ter atenção, né? Escutando aí, a gente vai indo e aprendendo um pouco mais. Ficou com dúvida? Pode mandando as perguntas aí que eu respondo depois, tá? Pode deixar seu comentário aí, tá? Quem tá assistindo depois, que eu vou responder. Então vamos lá, sem enrolação, não gosto disso. 30 pessoas, quase 30 pessoas, que legal, que legal. Muita gente chegando. Gente interessada, feliz. Então, a gente está na aula 49, quase na 50, hein? Acho que a próxima tem que ser um tema bem massa, assim. Aula 49, modulação sensorial. O que é isso exatamente, né? Muita gente fala, modulação sensorial. Eu fiz um curso de integração sensorial de várias horas, não foi um curso barato, não tô falando da certificação, porque eu consegui aprender isso na certificação e também, pelo amor de Deus, se eu não aprendesse, né? E eu saí do curso sem entender o que é modulação. E aí eu vejo essa dificuldade nossa, TO, às vezes entender o que é realmente a modulação sensorial, às vezes causa uma confusão lá na nossa cabeça, o que é discriminação, aqueles padrões lá de disfunções sensoriais, às vezes a gente vai escrever no relatório, se perde naquilo, o que eu tenho que avaliar, quais que são as bases, tá? E eu sei que a certificação é um curso muito bom, né? É muito completo, mas não necessariamente a gente consegue fazer, não só por grana, mas como também por vaga, né? É difícil a gente conseguir fazer. Agora tem prova na Ludens, eu fiz pela Ludens, tem uma prova que facilita o acesso, né? Mas a classe I, por exemplo, continua sendo, tipo, meio que você entra numa lista de espera lá e tal, e aí faz, e parece que agora vai ter uma certificação brasileira, ela não vai ser internacional, mas ela vai ser brasileira, super completa. Então fiquem de olho, parece que vai começar, parece que é do pessoal do Pará que tá fazendo, mas vai ter a Lívia Guimarães, vai ter a Samara. A parada vai ser massa, então fique esperto aí, quem não fez certificação e quer fazer, também não vai ser barata, mas acho que vai ser mais acessível do que a certificação internacional e o importante é ter conhecimento, né? O importante é isso, ter conhecimento para a gente fazer menos besteira aí na vida dos outros. Modulação sensorial. Para a gente entender a modulação sensorial, a gente entender como é que funciona o cérebro em relação às sensações, tá? A gente precisa entender algumas coisas, porque a modulação não é algo simples que acontece. Ele é um conjunto dessas sensações que chegam e como que o meu cérebro processa isso. Mas dentro lá da integração sensorial, como é que isso acontece? É isso que eu quero trazer para vocês, tá? Eu tô meio ruim hoje, eu tô com muita alergia, então compreendam, tá bom? Todo mundo tá aí, eu tô tentando acenar aqui para todo mundo, mas às vezes é meio difícil. Então, para compreender, a gente tem que entender esse caminho do cérebro, né? Então, chegou uma sensação, eu tô num ambiente, eu senti um cheiro, alguma coisa encostou na minha pele, eu sinto as sensações do meu corpo, né, dos meus músculos, o que eu tô olhando, o que eu tô vendo, né, a luz que tá entrando, o que não tá entrando, o que eu tô escutando, tudo isso tá acontecendo, né, a gente tá aí nesse mundo sensorial. Mas e aí, chega essa sensação, o que acontece depois disso? Qual que é o caminho para eu entender onde que está a modulação?
Na hora que a gente fala de integração sensorial, a gente consegue entender isso, né? Que estamos imersos em um universo sensorial. A minha roupa, o meu cabelo que tá aqui encostando, tudo que eu pego, eu sinto, o sentir tá aí. Mas e aí? O que mais que tem nessa integração sensorial? Então, chegou essa sensação para mim, eu coloquei um diagrama muito legal no PDF, que eu vou mandar para vocês lá no canal do Telegram. Chegou essa sensação, tá? E aí, eu tenho vários receptores nas minhas extremidades, né? No olho, no nariz, no ouvido, na boca, em tudo. Essa informação tem né, as ramificações neuronais, tá tudo ali. Vai enviar lá pro cérebro. Chegou lá no meu cérebro, o cérebro o quê? Detecta uma informação sensorial. Opa, chegou. Sabe quando a gente entra naquelas lojas que tem um sininho, um apitinho, quando você passa lá, ou tem uns assovia, assim, uns macaquinhos assoviando e tal? É mais ou menos aquilo, olha, chegou. Aí vem, é uma pessoa, então vem para atender, né? Quando a gente chega numa loja. Então, detectou que chegou alguém. Então, veio alguém para discriminar essa sensação. Ah, tá. Então, peraí, é muita gente, é pouca gente? Quantos funcionários aí eu vou precisar? E aí, quando vê que tem muito ou que tem pouco, aí eu vou modular isso. Peraí, entrou um cara meio esquisito e tal, parece que ele tem uma arma ali na cintura. Eu vou criar um nível de alerta. Nossa, entrou uma família e tal, não sei o que, eu vou ter que conversar diferente, porque tem uma criança, e criança às vezes mexe nas coisas, é uma loja de tem coisa de quebrar, eu também vou ficar alerta, né? Então, essa é a modulação. Qual que é a intensidade desse estímulo que está chegando? Que tipo de estímulo é esse que está chegando? E qual que é a minha reação de alerta? Gente, vocês entenderam isso? Pode sair da live, que vocês entenderam. Vocês entenderam o que é modulação. Então, modulação está aí no meio desse caminho. Ela não é tudo da integração sensorial. Ela é um pontinho. Ela vai entender a intensidade desse estímulo, que tipo de estímulo, tá? É isso. Então, o cérebro, opa, chegou uma sensação. Peraí, tem muito, tem pouco? Como é que é isso aí? Eu vou modular. Eu vou modular o quê? Eu tenho que ficar mais alerta, eu tenho que ficar mais tranquila, como é que eu tenho que ficar? Então, a modulação vai modular o meu nível de alerta. É isso que é a modulação. Basicamente, é isso que é modulação. Eu vou modular, o cérebro vai modular o meu alerta. Se eu vou ficar muito alerta, se eu vou ficar tranquilo, pouco alerta, ou se eu vou manter o meu nível de atenção adequado. Por exemplo, que vocês estão aqui assistindo essa aula, tá? Depois que eu fiz isso, aí eu registro a sensação. Ah, tá. Não é uma criança e tal, tudo bem, eu vou ter que, né, tomar mais cuidado, talvez avisar a mãe aqui. Eu tô registrando aqui essa sensação e aí eu começo a tomar minhas atitudes. E aí eu vou tomando atitudes, eu vou modelando, não, é uma criança tranquila, ai, tudo bem, aí eu vou ficando mais calma, vou modulando, vou registrando, e aí vai criando aqueles registros lá no meu cérebro para eu tomar a decisão realmente correta, eu vou me adequando àquela situação. Ou entrou um cara esquisito, mas tá, na hora eu assustei, aumentei meu alerta e tal, vou criando esses registros, é para eu continuar em alerta, não é? Como é que eu vou fazer? Eu preciso ligar a polícia? Não, foi só um preconceito meu. E tal, não sei o que, o cara tudo de boa, não sei o que. E aí nesse momento que eu faço esses registros e tal, eu vou tornando consciente esse processo. Lógico que não é bonitinho, separadinho assim, né, gente? É tudo num milésimos de segundo. Mas acontece nessa ordem, tá? E aí eu vou perceber o que aconteceu, vou tornar isso consciente. Realmente é um cara, não sei o que, nossa, que medo e tal. E aí eu vou fazendo esses registros, vou discriminando, vou modulando e vou fazendo toda essa sequência. E aí gera em mim um comportamento, uma ação, tá? Então a criança recebeu um estímulo. Ela vai
ativar lá no cérebro dela. Uma espuma tá aqui sujando meu braço, ativou lá, peraí, eu preciso ficar alerta, eu preciso não ficar, eu posso ficar tranquilo, como é que eu vou ficar? Ah, isso é legal e tal, deixa eu pôr mais a minha mão, deixa eu esfregar mais, porque isso é gostoso, eu quero mais e tal. E eu vou registrando, eu vou vendo que aquilo é levinho e eu vou pegando com menos força, vou percebendo isso tudo. E aí o meu comportamento é, eu quero mais, ou eu vou fugir, eu vou ficar, tá? E tem essa sequência que o cérebro trabalha nesse ritmo, beleza? Ok, vocês entenderam isso? Só trocar uma coisa aqui, gente, rapidão. Que eu escrevi aqui, contrário. Isso que dá, né? Fazer os treinos no dia. Mas tem que ser no dia, porque senão eu esqueço. 1 minuto. Pronto. Olha aí a fungueira que eu tô. Então, tá tudo indo bem aí, amores? Vocês me avisam, tá? Se vocês estão entendendo aí o que é essa modulação, ou se eu tô bagunçando mais ainda a cabeça de vocês. Quem tá aí no YouTube, que vai assistir depois, lembra de deixar o joinha aí pra nós, né? Que ativar aquele sininho pra você receber assim que eu postar o vídeo, né? Deixa aí seu comentário se você entendeu, se ficou mais confuso, se aquele curso lá que você fez, você entendeu muito mais, que não foi isso que eu tô falando, nada a ver com o que você tá falando. Deixa aí seu comentário. Então tá, maravilhoso, tá ótima explicação, legal. Então a modulação, vamos lá, vocês vão ver, gente, o PDF tá, cada dia eu tô caprichando mais, tá? E aí existe esse caminho, né? Eu lá detectei, discrimino o que é que tá chegando e eu vou modular. E aí hoje nós vamos ficar aqui nessa modulação, que vocês entenderam o basicão da modulação. E aí isso já dá um monte de clareada na nossa cabeça. Porque a gente fica confuso, o que é discriminação, registro? Aí a gente vai lá e faz o perfil sensorial, não entende nada daquele negócio. Tem menino que busca a sensação, tem menino que evita a sensação, tem menino que sensibilidade não sei o que e tal. Vai criando aquela confusão na nossa cabeça. Mas a gente tem que entender que os distúrbios de integração sensorial, as disfunções de integração sensorial, o transtorno de processamento sensorial, ele é como se fosse dividido em 2 grandes grupos. Tem lá os problemas de modulação, que vai... se eu tenho um problema ali de modulação, eu vou causar problema nesse alerta da criança. Ou ela vai ficar muito alerta, tudo ela tá ali parecendo que tá correndo risco. Meu Deus, eu tô aqui numa floresta, qualquer coisa que passa em mim, eu, ligo o alerta, eu tô sempre em alerta. Ou eu vou ficar sempre aqui no hipo. Sempre... como se eu precisasse sempre de muita informação, como se eu sempre tivesse com esse alerta baixo. Ou se eu não tenho problema nenhum, eu tô aqui ótimo, consigo prestar atenção, consigo aprender, brincar e etc. Então a gente tem esse grupão aí da modulação, que eu vou falar para vocês cada uma dessas disfunções que encaixa na modulação. E aí a gente tem o outro grupão, que é da discriminação e registro. E aí vocês vão entender que a etapa pode estar nessa discriminação, eu não estou entendendo a intensidade que esse estímulo está vindo, se é pouco, se é muito, ou eu não estou registrando. Esse estímulo eu entendi que é pouco, é muito, mas eu não fiz nada com isso, eu não mudei meu comportamento, eu não peguei com mais força, eu não peguei com menos força. O registro é essa outra etapa, então a gente discrimina, modula e registra, discrimina, modula e registra. Só que se esse meio da modulação, esse meiozinho aqui, se esse recheio aqui está com questão, está com problema, eu não faço um bom registro. Eu até discrimino bem, mas aí chega aqui na modulação, isso desanda. Eu elevo tanto meu alerta, eu fico tão doido, tão querendo fugir, congelar. O mesmo tanto que chega pra mim, eu não vejo que aquilo faz efeito. Eu estrago todo o esquema do cérebro e aí eu vou ter um comportamento que não seja adequado, tá? Então vamos entender direitinho aí essa modulação. Então, eu senti essa modulação, ele vai interferir no meu nível de alerta. Então, agora a gente vai entender esse nível de alerta, tá? Eu recebi uma sensação. Aí, na hora que eu vou modular, a gente faz várias ligações diretas ali com
com o resto do meu cérebro. Eu vou acessar meu sistema límbico com as lembranças que eu tenho, né, com os registros que eu já fiz lá no passado, se esse registro ficou positivo, não ficou positivo, como é que foi isso. E eu ligo diretamente lá no meu sistema autônomo, que é o parasimpático ou o simpático. E o que esses sistemas fazem com a gente? Vamos lembrar aí, quem é TO, quem é da área da saúde aí, que estudou esse sistema autônomo, vai lembrar. E quem é pai ou mãe, eu vou explicar aqui agora. Ou professora, né, que às vezes não estudou. Esses sistemas autônomos, eles funcionam com as nossas reações meio que a gente não controla. Ele é autônomo, né? E ele é controlado muito por hormônios. Então, libera alguns hormônios e aí eu tenho reações, às vezes, de desmaiar, né, de sudorese intensa, palpitação. O meu intestino, às vezes, funciona de uma forma diferente. Então, vem aquelas sensações internas ali que eu não estou muito acostumada. E essas, por exemplo, o sistema simpático, ele é ativado quando eu estou no momento que eu preciso fugir, né? Que eu preciso aumentar o meu alerta e ficar atento ao que está acontecendo. E o meu sistema parasimpático, geralmente, é quando eu posso ficar tranquilo. Tipo, eu acabei de comer aquela mega macarronada e aí, eu não consigo nem pensar, sabe? Parece que o cérebro tá todo ali no intestino, no estômago. E é mais ou menos isso. Então, eu dou aquela relaxada quando eu vou dormir e tal. Então, se eu não tô modulando bem, talvez eu tô ativando sistemas que eu nem deveria estar ativando. Tá? Eu tô mandando informação lá pro sistema simpático só porque uma etiqueta tá encostando em mim. E aí eu tô ficando com o meu alerta lá em cima. Minha pupila tá dilatando, aquilo... Meu Deus, eu preciso sair daqui, eu preciso fugir, eu preciso correr. Então, eu tô ativando sistemas que eu não deveria estar ativando. E do mesmo jeito, de outra forma. Talvez eu tô ali prestando atenção, eu tô na escola, minha professora tá falando, eu preciso de atenção. Às vezes eu tô até brincando. É uma coisa boa, mas a quantidade de estímulo que chega pode chegar muito, muito, muito. Aquilo não é o suficiente para ativar mais o meu sistema autônomo, aumentar um pouquinho o meu nível de alerta e eu ficar ali prestando atenção para eu poder aprender. Então, se a gente não está em bons níveis de alerta para os momentos adequados, impede a criança de aprender. Não que impede, mas dificulta o aprendizado, né? Todos os níveis de alerta são importantes, tanto o que está lá em cima, vamos entender tipo uma onda. E aí, o nosso bom nível de alerta, né, aqui no meio, ele fica mais, ele fica menos. É uma coisa meio que flutuante, assim, tipo uma nuvem. Pensa uma nuvem andando no céu e aí ele fica lá, né? Ele fica se mexendo, tá? Quando a gente precisa de um alerta alto, esses dias eu dei até esse exemplo, você tá ali assistindo aqui a minha aula, tá lá no ponto do ônibus e aí passa o pessoal esquisito, você tá ali com medo de roubar seu celular e tal. Às vezes você nem consegue prestar atenção na aula porque você tá preocupado em alguém roubar seu celular. Ou então você tá numa floresta e aí você não tá vendo nada e passa uma coisa gelada na sua perna. Você já sai correndo, gritando, achando que é uma cobra. Mas às vezes foi só uma folhinha molhada que passou ali. Mas como você já tá com o nível de alerta lá em cima, tudo pra você vira uma coisa de fuga. Ai, meu Deus, e tal. Então, se eu tenho uma criança que tá com dificuldade de modular e modula isso lá em cima, tem uma hiperresposta a todas as sensações, um pouquinho de sensação que chega, ela já tem uma hiperresposta. É como se ela vivesse nessa floresta. Então, ela pega numa geleca que é gelada, já ativa um monte de coisa lá no cérebro dela. Meu Deus, socorro, eu preciso correr. Eu não quero encostar nisso. E ela vai lá e já cria um registro negativo daquela geleca que já vai para o sistema límbico dela. E já cria aquela confusão. Ela vê a geleca de longe, começa a chorar. E o que a gente faz? Enfia a mão dela na geleca. Tudo errado, mas hoje eu não vou falar de tratamento, tá? Então, ela tá lá em cimão, assim, ela tá sempre em alerta, libera muito cortisol nesse organismo. É como se essa criança estivesse sempre no estresse, então ela chora com muito, tem uma irritabilidade muito grande. Então ele tá com esse alerta lá em cima. Então a modulação, gente, é entender nível de alerta. É você entender nível de alerta, pra você entender modulação. Oi, Juju, tudo bem? Saudade de você. Então é entender esse nível de alerta. Tá, e a gente precisa dos três. Se eu tô numa floresta, eu tenho que ficar com o meu nível de alerta alto. Se eu tô num ponto de ônibus, talvez eu também tenha que ficar com o nível de alerta alto, né? O nosso organismo é perfeito. A gente precisa dele tudo. O problema é quando tem alguns desajustes e a gente precisa ajustar isso.
Ou então eu tenho esse caso lá de hiperresposta, né? Tem esses casos que fica só lá na hiperresposta, ele quase nunca tá aqui. E pra gente aprender, a gente, né, criar boas conexões, bons aprendizados, aquilo ser prazeroso, eu tenho que de vez em quando estar num nível de alerta adequado para isso, tá? E se eu fico só lá em cima, eu não consigo aprender direito. E aí a criança, ela não vai ter paciência para brincar, ela vai ficar trocando os brinquedos, é irritável, ela quer ficar saindo da sala de aula, um monte de coisa, tá? Porque ela tá lá em cima, ela tá agoniada, sabe? Quando você tá ansioso com alguma coisa, o tempo não passa, qualquer coisa você leva susto. Essa criança tá ali, gente, isso é muito sofrido. Tá, tem um nível bom. E aí tem aquelas crianças também que estão lá embaixo. O que é? Com um alerta muito baixo. Aquele nosso alerta de sono, de depois do almoço de comer uma macarronada. Você não quer aprender nada depois. Então você tá com esse alerta lá embaixo, numa preguiça, não sei o quê. E aí é como se a criança ficasse ali. Ele está constantemente ali. E quando a gente tá ali embaixo também, o que rola? Eu também não consigo aprender direito. Né? Eu não mantenho uma postura boa de corpo, né? Eu fico lá. Aí os meus sistemas proprioceptivos não estão nem mandando informação. E o que a gente faz quando a gente está com sono? A gente movimenta, né? Às vezes a gente vai pegar uma água, vai lavar o rosto para ativar o nível de alerta. Só que a criança, ela não sabe fazer isso ainda. Não tem esses recursos cognitivos ainda para fazer isso. Então a gente tem que ensinar ela a fazer. E aí, às vezes, tá lá. Tem gente que é assim, né? Meio voadão, desatento e tal. Por quê? Eu não consigo elevar o meu nível de alerta. Eu não consigo chegar lá no meio. Tá? E aí a gente tem um problema. Ok? Então, todos os níveis de alerta são bem-vindos. A gente precisa dos 3. Tá? A questão é quando eu tô modulando, quando o meu cérebro tá modulando as sensações. E aí eu posso ter acabado de cair e talvez nem assim meu nível de alerta sobe. Ou às vezes eu tô brincando com alguma coisa que tem uma texturinha um pouquinho diferente. Ai, meu alerta já tá lá em cima, ele continua lá em cima. Às vezes mesmo balançando de uma forma tranquila. Ou mesmo com muitas sensações, né, de tato profundo e tal, eu continuo com o meu alerta lá em cima, tá? Então é isso. Chega a informação, mas não é o suficiente para esse cérebro entender qual alerta eu devo manter, qual comportamento que eu vou fazer, tá? Aí é que tá o grande probleminha da engrenagem. Ok? Então, entenda os níveis de alerta e aí nós vamos ter problema quando tem hiperresposta ou hiporresposta. A gente tem essas duas coisinhas. Magda, meu bem, você vai ter que assistir depois, tá? Eu deixo tudo salvo, gente. Deixo salvo no... Tô gravando aqui pra colocar lá no YouTube. Deixo o IGTV salvo, então... A internet às vezes agora não tá boa, depois você pode assistir. E o PDF, o pessoal sempre pergunta. Eu faço um PDF de resumo dessa aula. Mas é um resumo, não adianta ler só o PDF. Então, vai pensando aí numa senha pra gente colocar no final. Eu mando esse PDF lá no canal do Telegram, tá? Então, quem quiser ler depois desse PDF, esse resumo da aula de hoje, tem que entrar lá pro canal t.me/pratinho feliz. Quem não tá lá ainda, entre e vai pensando na senha, tá? Oi, parceira Mayara Cacá. Então vamos lá, vamos falar das disfunções, tá? Gente, a aula da semana passada deu mais de 1 hora e o Instagram não derrubou a live. Eu acho que eles aumentaram o tempo de live. Graças a Deus. Disfunções de modulação. Então nós temos lá os hiperresponsivos e os hiporresponsivos. Tem um vídeo da Samara, ele é sensacional, ele explicando. A gente tem que aprender as coisas de uma forma fácil para a gente poder passar para as famílias de uma forma fácil. E eles entenderem qual que é a condição da criança delas. E eles falarem assim, realmente eles precisam de terapia, né? E não ficar saindo, não ficar faltando terapia, etc. Tá? Então a gente fala muito do comportamento, mas é legal, todo mundo quer entender o que está acontecendo com o filho, o que não está funcionando ali muito bem. Por isso eu gosto de dar explicações fáceis, de rápida digestão, assim, que aí a gente consegue
conseguir passar essa informação para a família. E aí nós vamos entender hiperresposta, respostas adequadas e hiporresposta da seguinte forma. Vamos supor, eu tenho uma xícara, eu tenho uma garrafinha, e aí ficou faltando uma coisa pequenininha. Vou pegar a tampa do meu batom aqui. E tem essa tampinha aqui, né? Então eu tenho essas três condições aqui, tá? Qual que cabe mais água? A garrafinha, depois a xícara e por último esse. Então aqui cabe pouquíssima água, pouquíssima água. E aí, quando eu tenho uma hiperresposta, o que acontece? Vamos supor que a água seja a sensação, tá? Vamos supor que a água é a sensação. Então eu vou colocar a água aqui e o comportamento, né? O nível de alerta, vamos colocar assim, ele é ativado quando a água transborda, tá? Que é a discriminação que vai me falar da quantidade de água que está entrando. Então eu vou jogar a água lá, rapidinho o que acontece? Ele transborda, eu já ativo o meu nível de alerta, meu Deus, o que está acontecendo? Tô pegando fogo, vou sair correndo, tá? Essa é a criança hiperresponsiva, ou seja, ela precisa de pouco estímulo para muita resposta. Pouquíssimo estímulo, um pouquinho que chegou aqui, então eu sou hiperresponsiva. Eu respondo muito rápido, tá? Chegou um pouquinho de água, transbordou, eu já estou aumentando meu nível de alerta, ok? Se você está numa floresta de dia e tal, tá tudo bem, você sabe que ali não tem cobra, não sei o que, passou uma coisa gelada, você nem vai aumentar seu nível de alerta. Só que essa pessoa aqui vai aumentar. E às vezes a gente conhece pessoas assim, né? Que são super ariscas e tal. A gente tem as pessoas que têm um nível adequado de modulação. Eu consigo modular bem as sensações, tá? Claro que cada um vai modular de uma forma, mas eu tenho essa. Então eu vou pôr água, então vai ter um tempo para isso aqui encher. Tudo bem. Não, era só uma folhinha, ok. Não era uma cobra. E se for uma cobra, eu vou ter um tempo. Nossa, uma cobra e tal, deixa eu sair daqui de perto, tá? Então vai ter um tempo ali para encher. Mas não é tão rapidinho e nem tão lento. E aí eu tenho essa garrafinha aqui, que são as pessoas que têm hiporresposta. Ou seja, eu vou ter que encher. Todo mundo já está respondendo, o professor já mudou de atividade, não sei o que, esse menino ainda está lá atrás ainda, precisando tá lá acordando ainda. Porque não adiantou a mãe sacudir, não adiantou tomar um banho gelado de manhã, tudo isso às vezes ainda foi pouco para aumentar o nível de alerta. Então vai demorar a encher, tá? Então esse aqui vai precisar de quê? De mais sensação. E esse aqui vai precisar o quê? De menos sensação para ativar talvez os mesmos níveis de alerta, tá? Então essa questão das garrafinhas, e a gente pode pegar aqueles copinhos de encaixar que a gente tem no consultório, quase todo mundo tem. Pega aqueles copinhos e faz esse comparativo para os pais, eles entendem super. Então fica muito, muito claro para todo mundo entender, tá? Então a modulação é isso. Então vamos falar lá das disfunções. Então primeiro da hiperresposta, que é o que mais chega pra gente, é o mais comum. Os outros chegam demais, só que às vezes a gente nem sabe que tá chegando, tá? Então o primeiro dele, recorde, defensividade tátil. Defensividade tátil, hiperresposta tátil. E o que a gente tem que entender aqui? Primeira coisa, às vezes a criança tem hiperresposta tátil, defensividade tátil da cabeça para cima e não tem do pescoço para baixo, porque são vias diferentes que levam para o cérebro, tá? Então, pode acontecer. Às vezes a criança tem hiperresposta para apenas uma coisa. Ele só não pisa na areia. Mas é só uma coisa, tá? Mas isso de pisar na areia, onde que ele mora? Na praia, né? Então isso pode ter um impacto para ele. Todo ano a família vai e aí ele não consegue ir para a praia. Então vai depender do impacto que isso tem na funcionalidade dessa criança. Pode ser uma coisa, pode ser etiqueta, mas aí nem cortando etiqueta, nada, você não consegue fazer. A costura da meia, esse menino ele precisa calçar a meia e aí você não consegue. Às vezes é só aquilo que incomoda. Às vezes a textura da roupa, tá? Mas ele tem um problema de modulação, ele está interpretando aquilo como algo super perigoso que vai prejudicar ele
E um pouquinho que encosta, eu aumento esse nível de alerta. E o uniforme da escola é aquela textura, então esse menino fica sempre com o nível de alerta lá em cima por conta do tecido do uniforme da escola. Então, ok? Defensividade tátil, então, tem a base do sistema tátil. Então, pode ter questões com temperaturas, e aí, às vezes, a gente entende por que a criança não tolera comer o quente, ou às vezes só tolera comer o gelado. Então, pode ter a ver com isso aí, tá? E a dificuldade é comum, né? Dificuldade para escovar os dentes, pentear o cabelo, lavar o cabelo, limpar o rosto, né? Não gosta que encosta no rosto, ou não gosta de ficar sujo. As coisas que a gente sabe. Depois também, que a gente faz o diagnóstico disso muito rápido, a insegurança gravitacional. Só que aqui na insegurança gravitacional, a gente pode ter um caso de hiperresposta vestibular ou hiporresposta proprioceptiva. Sim, podemos. Sabe aqueles meninos que, quando o balanço ele consegue ficar bem sentadinho, bem firme, ou um balanço mais apertadinho, ele tolera velocidade, tolera ângulo e tudo, mas você não entende, mas tem tal balanço que ele morre de medo, ele chega a suar as mãos e tal, ele não quer ir, e aí eu fico sem entender se ele tem insegurança gravitacional ou não. Sim, ele tem, porque se eu tenho baixa resposta proprioceptiva, né, se eu modulo, se a propriocepção chega, mas não é o suficiente para eu perceber meu corpo, eu vou ter medo de cair, porque eu não estou recebendo o input proprioceptivo adequado para manter a segurança que eu preciso para um balanço, para ativar os meus músculos abdominais, paravertebrais, né, de bíceps e tudo ali, para eu me manter firme no balanço. Então, quando é um balanço que me deixa firme, bem preso, eu tolero velocidade. Mas quando não é, aqueles que eu fico desequilibrando, que não me dá essa segurança, eu não tolero. E aí a gente tem a insegurança gravitacional por uma hiperresposta vestibular, então um pouquinho que movimenta essa cabeça para trás, para frente e tal. Essa criança, ela não gosta, ela tem medo, ela pede para não ir. Um pouquinho que o pé fica longe do chão ali, ela já chora, né? Aquelas crianças que fazem tudo muito devagar, sabe? Tudo muito devagar, para não se movimentar mesmo. É tudo com muito cuidado, assim. Não gosta muito de pular, as coisas de dar cambalhota, jogar para cima. Não é a praia dela, nunca foi. Se irrita, chora. Então tem a base do sistema vestibular. Já aquelas outras, elas até gostam, às vezes, que joga para cima, mas gostam de coisas que geram mais firmeza, né? Gosta de movimentar a cabeça, mas tem que ser de um jeito que ela se sente mais segura, ela tolera e topa tudo. Essa criança tem uma hiporresposta proprioceptiva, tá? Então, verificar isso, ok? E a gente tem também aversão ao movimento, que também também é de base vestibular. Só que o que acontece na aversão ao movimento? Ela é um pouquinho diferente da insegurança gravitacional. Essa aversão ao movimento é aquela criança que vai ter náusea quando anda de carro. Aí vai dali até do bairro no outro, tá vomitando ou fica nauseado. Muita sudorese, tá? Muita ativação do sistema simpático, assim, ó. Fica meio pálido, tem ativação do parasimpático, às vezes dá uma palidez, uma sensação, às vezes até que a criança vai desmaiar, tá? Isso é aversão ao movimento, ok? Então ela chora, enjoa, muita sudorese, esse é a aversão ao movimento. Então a gente tem esses três aí, que é de hiperresposta, ok? E a gente tem os hiporresponsivos, que aí também vai ser a insegurança gravitacional, que é a base sensorial, a propriocepção, tá? O que não está modulando bem aí é a propriocepção. A gente tem as crianças com alto nível de atividade e as crianças com baixo nível de atividade. Essas duas crianças aqui, a base de hiporresposta é o vestibular. Não tem hiporresposta tátil em modulação, tá? Em modulação não tem. A gente vai ter dificuldade de tátil lá em discriminação e registro, ok? Então, de hiporresposta,
A gente só tem proprioceptiva e vestibular, tá? E aí essas crianças de alto nível de atividade é comum no TDAH, tá? São crianças que buscam muito movimento, sobem de tudo, descem de tudo, tal, não para. É assim, intenso, aqueles que te faz suar no consultório, sabe? Te faz suar. O menino quer ir no balanço, o menino quer subir, o menino quer tudo. Tipo, meu Deus! A hora que ele sai, você fala, uau! Esse me cansou. Esse menino, ele tem uma hiporresposta vestibular. E o que acontece com esse menino? Apesar dele ter... Ela tem uma hiporresposta vestibular. Apesar dele ter esse alto nível de atividade, ele é desatento. Ele não consegue focar, ele não consegue brincar direito. Às vezes você dá um comando, ele nem sabe o que você falou. Você pede para fazer alguma coisa, ele faz o trem tudo picado, tá? Então essa criança de alto nível de atividade, mas ele tem uma hiporresposta vestibular. Então a gente precisa dar mais estímulo, né? Precisa aumentar o estímulo para adequar o nível de atenção. Então o nível de alerta dele é baixo, ele fica lá embaixo. E aí às vezes a gente confunde nível de alerta com comportamento mais ativo, tá? Não quer dizer que a criança tá muito ativa, tem, né, tá ali, faz aquilo, faz tal, que ele tem um bom nível de alerta. E às vezes essa criança tem dificuldade para aprender também, porque ele não consegue manter o alerta. Então o tempo todo beber água, não consegue ficar sentado na cadeira, aqueles que caem da mesa, sabe? Sim, cai da cadeira, aliás, na escola. É esse o perfil, beleza? E a gente tem esse com alto nível de atividade e a gente tem um com baixo nível de atividade. Gente, o trem aqui tá feio. Eu acho que é só alergia, né? Que eu não tive febre, não. Vamos lá. O baixo nível de atividade, aí isso é mais fácil da gente identificar. Que é aquela criança devagar, letárgica, vai fazer as coisas, demora 1000 anos, sabe? Gosta de ficar sentada, parece que tá sempre com sono. E aí esse a gente percebe com mais clareza que o nível de alerta é baixo, né? Porque é bem óbvio, assim, que tem um nível de alerta baixo. Parece que sempre acabou de comer uma macarronada, sempre muito pesado, sempre muito difícil, tal, sabe assim? Sempre arrastando. E aí a base do sistema aqui também é vestibular. Gente, vocês têm dúvida? Então é isso, a gente tem hiperresposta, hiporresposta, tá? Defensividade tátil, insegurança gravitacional e aversão ao movimento. Hiporresposta, insegurança gravitacional de base proprioceptiva, alto nível de atividade e baixo nível de atividade. Os primeiros, hiperresposta, tem um alto nível de alerta, então essa hiperresposta é esse alto nível de alerta, tá? E temos o hiporresposta, que é esse baixo nível de alerta. E tem criança que busca, tem criança que evita, isso vai depender da criança, tá? Da criança. Tem criança que às vezes ela consegue até ir, mas assim, ela vai com muito cuidado, vendo se tem um paninho ali para limpar a mão. Tem outras que já nem vai, tem outras que conseguem ver o outro brincar, tem outras que nem conseguem observar, tá? A Samara vai fazer um curso, gente, nossa, sensacional, de perfil sensorial e SPM, tá? Quem tem dúvida, faça, só que vai ser em datas que eu não vou poder participar. Infelizmente. Então a gente pode encontrar alguns problemas aí de modulação. Quer dizer que eu posso ter modulação e discriminação? Sim, pode. Posso ter mais de um problema de modulação? Pode também, tá? Principalmente casos de autismo, né, de médio para grave, costuma ter, às vezes, várias bases sensoriais aí comprometidas, tá? E aí pode ter também, além da modulação, também a discriminação e registro. E aí a gente tem que começar a tratar a modulação, porque sem atenção a gente não aprende as coisas, né? Então tudo que envolve atenção, concentração, a gente precisa identificar. E o buscador, como identificar? Justamente, a gente tem que ver se essa criança... Legal sua pergunta, tá?
O buscador não necessariamente ele é hiporresponsivo, tá? É comum ser hiporresponsivo e ter esse alto nível de atividade, tá? E aí ele tem um alerta baixo. Então você tem que perceber se essa criança ela tem um alerta baixo, ela tem dificuldade de atenção e concentração, tá? Percebe aí. Se é sempre assim. E aí ele busca muita atividade o tempo todo, mas às vezes não entende muito bem seus comandos, pode ser uma hiporresposta. Quando a questão é modulação, tá? Mas o buscador também, ele pode ter insegurança gravitacional ou defensividade tátil. E aí, às vezes, ele busca a propriocepção como um mecanismo de diminuir o alerta. Então, ele busca essa sensação proprioceptiva de movimento para diminuir o alerta. Mas, geralmente, as crianças com alto nível de atividade é hiporresponsiva, tá? Ou, às vezes, não tem problema nenhum de modulação, a atenção dele é ótima e ele busca a sensação porque ele tem dificuldade de discriminação e registro. Então, tem que olhar as respostas lá do perfil sensorial e como que essa criança é no dia a dia, assim, como que ela é no brincar, se ela consegue ter um bom faz de conta, consegue recontar uma história. E aí a gente vai juntando esse quebra-cabeça para entender se essa busca é porque ela tem uma hiporresposta, ela tem dificuldade de modular, ou porque ela tem uma hiperresposta e ela está tentando diminuir o nível de alerta dela, tá? Ou se a questão é discriminação. Então você tem que saber a base, tipo, tá, a gente tem que fazer a seguinte pergunta: peraí, por que esse menino tá buscando? Como é que tá o desenvolvimento dele? O que ele tem de ganhos, assim? O que ele tem de desenvolvimento? Como é que é lá na escola? Como é que é na hora da sala de aula? Como é que é na hora que ele tá brincando? E às vezes é legal a gente pedir filmagem da criança brincando em casa. Gente, estupidaço. Pra gente entender como é que essa criança brinca ali no momento de conforto dela. Que, né, não tem um terapeuta observando, não tem ninguém. Então, entenda o que ele tá buscando. Entenda o que ele tá buscando. Aí ele busca muita sensação tátil. Muita sensação tátil, quer sempre ficar pegando nas coisas e tal. Então, provavelmente alguma dificuldade de discriminação e registro, tá? Então, ele busca movimento, ele quer movimentar, pular e tal, não sei o quê. Então, possivelmente é uma hiporresposta vestibular, tá? Geralmente, essas duas coisas. Não sei se ficou claro. É tão complexo, né, gente, isso tudo. Mas você tem que ver, a gente tem que ir juntando as peças quebra-cabeça. Igual tem gente que às vezes faz o perfil sensorial, aí encontra lá uma resposta, e aí já dá o veredito. Essa criança e aí às vezes você vê que essa criança tem uma defensividade tátil, mas às vezes lá no SPM ou no perfil sensorial não deu nada. Deu, então, provável. Deu provável. Aí você tem que juntar com o que você observou, com o que a família trouxe. Se aquilo tem um impacto funcional na vida dele, se não tem. E aí você que vai dar o veredito. Não é o que o SPM falou, não é o que o perfil sensorial falou. É o que ele trouxe de informação, com o que você observou no consultório, com o que você conseguiu trazer de informação de outros ambientes, da escola, de casa, de tudo, pra gente fechar e ver o que é. E às vezes tem alguns testes específicos assim que dá pra fazer, mas aí não dá pra gente conversar disso hoje, tá? E aí, gente, vocês entenderam aí? Cadê minha senha, hein? Cadê a senha do PDF? Tem mais alguma dúvida? Querem falar? Pode deixar o comentário depois que eu vou responder. Galera do YouTube, deixe seu comentário se você gostou, se não gostou, me conta se você tem pacientes assim. Se não tem, me conta aí, gente. Com a aula de hoje, me conta. Tem 27 pessoas aí online. Com a aula de hoje, vocês conseguiram identificar pacientes de vocês? Assim, falar, então isso era fulano. Me conta aí no comentário. Vocês conseguiram, assim,
fechar algum paciente de vocês, que às vezes estava em dúvida e tal, ou não? Não fez diferença. Tá tudo certo também. Mano, Laura, beijo pra você. Ai, Laura é fofa. Laura é uma que tem hiperresposta, né, Lu? A Lu já sabe isso tudo aí que eu tô falando, que eu explico tudo pros pais. Adorei. Eu consegui identificar meu sobrinho. Aí, tá vendo? E aí a gente para de julgar quando a gente identifica, né? A gente vai dar o que a criança precisa e para de julgar. Ela não quer julgamento, tá? Ela quer os estímulos que ela precisa. Diferença entre perfil sensorial e SPM. Um é da Winnie Dan, outro é da mulher lá que eu não sei falar o nome. O perfil sensorial, o que acontece? Ele é mais abrangente, né? Então a gente consegue pegar uma faixa etária muito maior do bebezinho, da criança pequena, da idade lá comum, que é de... gente, eu não vou lembrar exatamente as idades, tá? Tem todos os formulários assim. Do adolescente, né? Do mais velho, a gente consegue pegar. O perfil sensorial, ele vai falar, ele vai deixar muito claro pra gente as dificuldades de modulação, tá? Então, ele é muito bom para modulação. Quando você percebe que alguma questão de modulação, é muito válido a gente aplicar o perfil, que a gente vê se a criança é um buscador, se ele evita, se o limiar é alto, se o limiar é baixo. Essa questão de limiar é legal. O limiar são esses copinhos que eu falei para vocês. Então, o limiar baixo é um pouquinho de informação que chega, eu já ativo o meu nível de alerta, tá? O limiar alto é o quê? A garrafinha. Então, eu preciso de um limiar muito alto. Então, eu tenho que atingir aquele limiar para a criança dar uma resposta. Então, o perfil sensorial é muito bom para esses casos de modulação. O SPM, Sensory Process Measure, não sei falar inglês não. Tudo eu uso o Google Tradutor. É uma grande perda para mim, né? A gente perde muito quando não sabe falar inglês. Ele também vai falar essas questões de modulação, ele vai ajudar. Ele é mais sucinto, então os pais às vezes não são menos itens, sabe, para preencher. E ele vai falar de praxis. Então é muito legal quando você vê que tem uma dificuldade de planejamento, você aplicar o SPM. Só que o SPM tem um limitador. Idade, ele não é tão abrangente igual o perfil sensorial e ele não é validado aqui no Brasil. Existe uma tradução que rola aí e tal, mas ele não é validado, né? Na verdade, o perfil sensorial também não é validado, nenhum dos dois são. Mas o perfil sensorial, ele tem uma tradução oficial brasileira. O SPM não tem isso. Então, uma coisa meio paralelo aí que rola e a gente aplica mesmo assim, tá? Então, a diferença é basicamente essa. Você vai conseguir ver essa questão da praxis, mas também ver modulação. E o perfil sensorial, ele te dá mais informações, justamente por ter mais perguntas e tal. E os profissionais conhecem mais, né? Então, às vezes, a comunicação entre um profissional e outro facilita. Bárbara, fala um pouco sobre o buscador visual. Diferença entre perfil sensorial e buscador visual. Então, na verdade, o que acontece? A integração sensorial de Jean Harris, eu acho que não deu tempo dela estudar tudo, né, gente? Ela vai falar pra gente do sistema tátil, vestibular e proprioceptivo, tá? Então, às vezes tem a criança, né, que encosta o ouvido lá pra ouvir a música, tem outros que tampam o ouvido, que não suportam ouvir, e tem umas crianças que gostam de ficar vendo, né? Vendo luzinha, vendo as coisas passarem. O sistema visual, ele tá diretamente ligado ao sistema vestibular. Então, às vezes, as crianças que têm uma insegurança gravitacional, uma aversão ao movimento, acaba compensando esse pouco estímulo vestibular que chega, né? Já que eu evito o movimento, eu não quero movimentar, principalmente crianças autistas que têm mais fixação e tudo, acaba compensando com esse estímulo visual, tá? Então ela vai ver a luzinha passar. Sabe quando a gente está andando de carro e as árvores vão passando? E na hora que a gente parece meio que elas continuam passando, ou parece que o carro continua em movimento quando o do lado anda, mas você está parado. Então, o nosso sistema vestibular, ele está ali integrado com o visual, né? Então, na hora que a criança gira, por exemplo, tem o nistagmo, o olhinho batendo para um lado e para o outro. Então, está muito ligado o nosso sistema visual com o vestibular. Então, pode ser
por eu não ter os estímulos vestibulares adequados, o tanto que meu cérebro precisa, eu posso criar essa outra fixação. Pegando um pouco carona, assim, sabe? No visual que eu tolero, aí eu vou estimulando o vestibular, tá? Pode ser isso, mas não necessariamente é isso. Pode ser, às vezes, só uma fixação, tá bom? Mas a Jean Harris, ela não fala exatamente sobre esse sistema, sobre essas buscas. Acredito que não tenha dado tempo. E porque ela não estudava crianças autistas, né? Isso é mais comum em transtorno de processamento sensorial, que envolve muitas bases sensoriais, né? E ela estudava crianças com dislexia, dificuldade de aprendizado, TDAH, né? Crianças com menos sistemas sensoriais comprometidos, tá? Então ela não chegou a falar disso com clareza pra gente, tá bom, meu bem? Bárbara, sou TO, fiz nutrição com especialização materno-infantil. Estou direcionando minha prática para a seletividade alimentar. Amei encontrar você. Adriele, que legal. Vamos trocar mais. Venha pro treinamento Pratinho Feliz, você vai somar muito com a gente. Tem uma turma boa, 100 alunos já, gente. Olha que massa. Quando uma criança Asper tem seletividade alimentar e não aceita de maneira nenhuma estimulação tátil, tipo slime, então, precisa de TO, né? Mas, gente, outra coisa. Não quer dizer que brincando com slime seu filho vai comer, tá? Eu vejo muitos pais que eu dou mentoria e faço TO, falando, a TO até mandou eu fazer massinha caseira, fazer não sei o que e tal, pra ver se aumenta o repertório de brincar. Ele vai aprender a pegar na slime, ele vai acomodar a sensação da slime, mas não quer dizer que ele vai pegar numa melancia, que ele vai pegar no melão. Tá? A gente tem que direcionar. Se a gente quer tratar a alimentação, vamos trabalhar com os alimentos. Vamos acomodar o cérebro para as sensações dos alimentos. Pode brincar com slime? Pode, super legal brincar com slime, pode fazer bolha com slime, um monte de coisa. Mas não trabalhar com slime, estimular slime, porque eu vou ensinar ele a pegar na melancia. A melancia é melancia, slime é slime. Tá? Então, assim, lembra lá, quem é TO, nós estudamos. Gente, eu tô péssima pra nome. Gente, não é a Pedretti. É outro livro assim, ó. Grossão, pesadão, disfunções, isso aqui. Então, existe o top-down e o bottom-up. O bottom-up a gente fica trabalhando só capacidade, só habilidade para chegar na função. Quem lembrar disso aí, me fala o nome da autora, uma TO, um livro maravilhoso. E tem o bottom-up, o top-down, que é da função para a capacidade. E a alimentação a gente tem que trabalhar a função, capacidade. Então a gente quer que pegue na melancia, vamos brincar com a melancia. A gente pode começar com a melancia de plástico, a gente pode começar com a melancia no celular, no livrinho e tal, até a gente conseguir pegar na melancia. Tá? O que trabalha defensividade tátil? Propriocepção. Tá? Tu tá gripado então, tu na alergia do carambinha. Acho que não é gripe, não tive febre, nada disso. Nem o corpo tá de boa, mas aqui tá assim, uma melecada. Ai, as horas, tá quase terminando. Como faço para participar do treinamento? Eslane, vou abrir inscrições em fevereiro, no dia do meu aniversário, 1º de fevereiro. Então, fiquem espertos, vai rolar a Semana Paz na Mesa antes, para vocês já irem entrando no clima, já ir aprendendo um monte de coisa para não chegar no treinamento cru, apesar que, independente se chegar no treinamento cru ou se não chegar, eu explico tudo, mas só em fevereiro, esse ano, tá? Não dá para concorrer com Black Friday, né? As pessoas preferem comprar celular do que curso. Então, esse ano não rolou mais, a última turma foi em outubro, e a próxima em fevereiro, no meu aniversário. Então, quero muita gente chegando, tá? Vocês vão ser muito bem-vindas. Tem muita TO, muito legal. Acho que a autora... Trombley, isso! Exatamente, Mandes. Muito obrigada, gente. Como que eu esqueci? Trombley. Isso. Eu amo esse livro, amo o conceito que ela dá de TO, adoro ela. É um livro com uma tradução péssima, mas eu amo esse livro. Trombley, Disfunções Físicas, isso mesmo. Sou nutricionista e estou entrando no mundo do autismo, estou adorando você.
Maravilhoso! Que bom as nutricionistas estão entrando no mundo do autismo, porque nossas crianças autistas com TEA precisam de profissionais que entendam de autismo, né? E aí, às vezes, a gente pede para ir na Nutri e a Nutri vai lá e passa uma dieta comum. Não adianta, a família não vai voltar em você. Todo mundo perde tempo. A família, a criança e o nutricionista, né? Gente, eu preciso de uma senha para o PDF. Cadê? Uma senha bem boa aí, bem boa. Porque só quem assiste o vídeo até o final, ou tem os espertos, né, que rola até o final só pra pegar a senha. Enfim, os espertos. Que, na verdade, não tem nada de esperto, né? Tá perdendo explicação. Fala a senha aí, amores. Hashtag alguma coisa. Hashtag, sei lá, não vou dar ideia não. Já fiz o PDF, vocês dão a ideia da senha aí, tá? Tô esperando. Você do YouTube aí, ó, também quero ouvir seu comentário, se você identificou alguma criança, um sobrinho, um filho, um paciente, o que você é? Se é nutricionista, se é fono, você quer participar do treinamento, e entra pro canal do Telegram, tá aí todas as informações, tá? Tá o link, tem o link do Telegram, tem o link do meu Instagram, e venha comigo na live de terça, na aula de terça, você pode tirar sua dúvida ao vivo. Ju, hashtag onda boa. Nossa, amei. Hashtag galera. Nossa, gente, ó, não precisa nem mandar mais. Onda boa. Todas as ondas são boas, tá, Ju? A questão é que a gente não pode ficar parado em nada, né? Água parada dá dengue, água parada apodrece, então nada pode ficar parado. A vida é movimento, então a gente tem que estar em todas as ondas. Tem que estar na onda que precisa estar. Hashtag Alphaville. Então, ó, a senha fechou. Vou escrever aqui. Hashtag Ju é aluna. Fala aí, Ju. Você que tá no treinamento aí. O que você acha do treinamento? Onda boa. Hashtag onda boa. Sim. A Ju fez o treinamento por conta do filho dela, né, Ju? E porque ela é TO, né? E aí ela juntou as duas coisas para fazer acontecer diferente. Mas é isso. Agora, se vocês quiserem mais dúvida, acho que ainda dá tempo. Não sei, o Instagram tá sendo bonzinho com a gente, né? Vamos deixar. Mas, ó, hashtag onda boa. Daqui a pouquinho eu mando o PDF lá para vocês darem uma lida, uma estudada. Leia hoje, gente. Se vocês puderem, leia hoje. Sabe o quê? Que aí fixa a informação. Se a gente deixa para amanhã, o que vai fazer? Você vai dormir, seu cérebro vai fazer aquela limpeza noturna e vai apagar um monte de coisa que eu falei aqui hoje. Várias fichas que às vezes caiu, o cérebro vai lá e deleta tudo, o que não foi importante. Mas se a gente registra a informação de novo antes de dormir, essa informação fica. Olha que legal. Isso é neurociência. Aprendi na pós. Muito importante no cotidiano. Aí, viu? Que legal, Ju. Que legal. Gente, muito obrigada, então. Vou esperar mais um minutinho. Se tiver algum comentário. Se não, boa noite para vocês. Boa semana. Muito, muito, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Semana que vem, aula 50. Tô nem acreditando que eu já vou para aula 50. E é isso. Coraçãozinhos, que delícia. Beijo pra vocês, então, tá bom? Até semana que vem. Nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal, às 18h45. Eu acho que eu vou falar das frases lá que a gente não deve falar com as crianças que têm dificuldade alimentar, que têm seletividade alimentar. E com nenhuma criança, independente se ela tem dificuldade ou não. E qual frase que a gente pode falar, né? Porque não adianta eu falar assim, não fala isso, tá? Mas eu vou falar o quê? Então vai ser sobre esse assunto, provavelmente, tá? Espero vocês. Beijo no coração e até semana que vem. Tchau, tchau. Beijo, Magda. Magda super engajada. Beijo pra você, amor, e fique com Deus. Tchau, tchau.
E você que tá aí no YouTube, lembra, gostou desse vídeo, gostou dessa aula, deixa aí seu joinha pra mim. Se inscreva no canal, ativa o sininho, comenta isso tudo de coisa que eu já pedi pra você comentar aí. E lembrou de uma amiga que também tá com dúvida nesse tema, que vai ser legal ela saber. Uma mãe, vai com a mãe do seu paciente, não tá entendendo o que é isso de integração sensorial, não tá entendendo o que é isso. Meu filho não aguenta pegar nas coisas e tal. Manda pra ela também, tá bom? Beijo pra você e até semana que vem. Tchau, tchau.